Oi, gente, sou a doutora Caroline Palheta, médica dermatologista, e hoje a gente vai conversar sobre um tema, um assunto muito frequente nas mulheres, que é a temida e chatinha celulite. Então, primeiro a gente deve saber por que a celulite se forma. Muitas vezes, muitas pacientes, que inclusive têm baixo percentual de gordura, observam a formação daqueles furinhos, aqueles buraquinhos. Antes da gente pensar em propor um tratamento para a paciente, é importante a gente fazer um diagnóstico do tipo e grau de celulite e também da região acometida. Parte do tratamento vai ser dependente, por exemplo, do estilo de vida da paciente, do tipo de atividade física, do tipo de alimentação, e uma outra parte do tratamento a gente pode ajudar muito as pacientes a suavizar aquele aspecto de casca de laranja ou de buraquinhos causado então pela celulite. Muitas pacientes acabam se incomodando, às vezes, quando vão para a praia ou precisam usar um biquíni, porque se incomodam com aquela questão estética da celulite, e outras, às vezes, se incomodam, inclusive, quando vão usar algum vestido, alguma roupa mais justa, alguma calça, porque, em alguns casos, aquele aspecto de furinho da celulite é perceptível, inclusive, quando a paciente usa, de repente, uma calça. Então, por isso, muitas pacientes nos procuram para suavizar o aspecto da celulite. A gente sabe que a celulite ela é mais comum nas mulheres por uma questão de predisposição genética, também questões hormonais vão predispor à formação da celulite. As mulheres têm um tecido adiposo que favorece a formação da celulite, que é um tecido adiposo diferente do tecido adiposo, por exemplo, do homem, né? E então, essas características desse tecido adiposo, a mulher ela vai ter uma tendência de fazer um acúmulo maior, então aquela camada de gordura subcutânea, ela vai tender a ser maior na pele da mulher do que na pele do homem. A gente observa também que aquelas traves de fibrose, né, que é aquele aspecto que puxa a pele para baixo, formando os buraquinhos. Esses septos fibrosos, eles são mais fortes e mais resistentes, mais espessos na pele também da mulher do que quando a gente compara, por exemplo, com a pele do homem. Isso é comprovado cientificamente através do exame histopatológico de biópsia realizado na pele masculina e na pele feminina. Então, quando a gente fala nesses aspectos genéticos e de predisposição, a gente não vai poder interferir muito, por isso que é muito comum, né, da celulite ser mais observada nas mulheres. Mas a gente pode ajudar a reduzir esse aspecto através de algumas orientações e alguns tratamentos. Outros fatores que estão associados, então, ao surgimento da celulite, especialmente na mulher, como eu já havia falado, a composição da gordura, as questões genéticas, também a característica de acumular gordura, né, predispõe mais na mulher do que no homem. Além disso, a gente sabe que existe um componente inflamatório associado, então, à celulite. Ocorre também um acúmulo, um edema, um acúmulo de líquido, né, uma dificuldade da drenagem linfática, então isso faz com que a paciente tenha uma tendência a acumular mais líquido. Isso vai também aumentar o aspecto de casca de laranja. Além disso, a gente observa que no decorrer do processo de envelhecimento, quando a gente observa uma redução da espessura da derme, que é onde está, né, as fibras colágenas, quando ocorre um aumento da flacidez cutânea, a gente vê que aquela espessura da cobertura da pele sobre a região da gordura ela vai diminuindo, então a tendência de aumentar o aspecto de celulite também pelo processo de envelhecimento. Então, quando a gente vai propor um tratamento, a gente vai fazer uma classificação dos graus de celulite e também vai observar a região que a gente vai tratar. Existem graus mais leves, né, que são aquela celulite quase imperceptível a olho nu, e graus um pouquinho mais severos que vão aparecer somente quando a paciente fizer a contração. Alguns casos em que a celulite ela já é observada mesmo em repouso, e casos mais severos em que a gente vê a formação daqueles buracos mais intensos, tá? De forma geral, o que a paciente pode fazer em casa, né, ou que dependa exclusivamente da paciente para ajudar no controle, então, das celulite. Reduzir os alimentos que aumentam o acúmulo de gordura e que também aumentam a retenção de líquido. Isso vai ajudar a ter uma melhora no aspecto da celulite, então ter uma boa alimentação com boa fonte de nutrientes, com boa fonte de fibra, reduzir o consumo de açúcar, de gordura, de carboidratos de forma geral, de refrigerantes que vão aumentar também a retenção líquida, e também alimentos que sejam ricos em sódio. Quanto menor o percentual de gordura, menor o risco da paciente ter celulite, porque a gente sabe que quanto maior a camada de gordura, maior a chance de gerar um abaulamento e ficar perceptível por causa daquela trave de fibrose que eu já havia explicado para vocês. Então, atividade física, alimentação, tudo isso vai ajudar a paciente. Além disso, os outros tratamentos vão depender mais aí do nosso auxílio. O que normalmente a gente faz? A gente sabe que
para o tratamento corporal ter um melhor resultado. O que garante esse melhor resultado é a associação de procedimentos injetáveis com tecnologias. Então, de acordo com o grau da celulite, a gente vai propor um tratamento e também relacionado à região ou também aos sintomas associados. Se o paciente, por exemplo, tiver associado a celulite, acúmulo de gordura ou flacidez, a gente vai precisar associar tratamento para gordura localizada, que pode ser o Q-Sculpting, nossa ponteira de Ultraform MPT, às vezes os esvaziadores, né? São algumas opções que a gente tem. E se o paciente tiver flacidez, ele vai ter uma boa indicação também de fazer Ultraform MPT, radiofrequência e também os bioestimuladores de colágeno para a gente aumentar a espessura da derme, aumentar a resistência dessa pele, reduzindo aquele aspecto, então, de pele frouxa ou de pele em casca de laranja. Para o tratamento exclusivo da celulite, de acordo com o grau, se o paciente tiver uma celulite muito localizada, que gera um afundamento, uma fibrose muito intensa, às vezes a gente pode optar por fazer uma subcisão, que é como se fosse um descolamento daquela região da celulite. Em alguns casos, a gente pode também associar bioestimulador e até preenchimento com ácido hialurônico para fazer uma elevação daquele tecido, reduzindo aquele aspecto de afundamento. Isso aí são para aquelas celulites muito fundas e bem localizadas, tá bom? Além disso, a gente vai associar a radiofrequência, em que a gente consegue uma compactação ali das bolsinhas de gordura, a gente consegue melhorar a espessura da pele, ajudar também na drenagem linfática. Alguns pacientes que têm uma tendência de reter muito líquido também vão se beneficiar das drenagens corporais com frequência. Então, a drenagem, ela às vezes não vai trazer um resultado permanente de longo prazo, mas ela reduz muito aquele aspecto de inchaço, traz um bem-estar para o paciente e reduz aquele acúmulo de líquido para os pacientes que têm, então, essa tendência. Muitos pacientes gostam bastante, às vezes também pré-evento, ou se tiver, enfim, alguma viagem que tendeu a reter um pouquinho mais de líquido, isso vai ajudar também a paciente. Além disso, os bioestimuladores, como eu já havia falado, normalmente a gente aplica de uma forma mais difusa. Durante a aplicação, às vezes, a gente até já faz a subcisão para descolar aquelas traves de fibrose, para a gente conseguir uma elevação do tecido. E com os bioestimuladores, a gente consegue um aumento de espessura da pele, melhorando então a flacidez e a celulite. Então, de forma geral, existem várias opções de tratamento. A gente vai escolher qual é a associação e a ordem mais indicada para o seu caso, quando a gente consegue avaliar o paciente pessoalmente. Mas sim, é possível a gente melhorar o aspecto de celulite com resultados duradouros, quando a gente associa principalmente um bom estilo de vida com um tratamento mais indicado para o seu caso. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem compartilhar esse conteúdo com alguma pessoa que de repente se incomoda com a celulite, não sabe o que pode fazer para ajudar a melhorar esse incômodo, você pode compartilhar o nosso vídeo, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito.